Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos fala das mulheres que seguiam Jesus e o ajudavam. Uma dessas mulheres é Santa Maria Madalena. E o Evangelho, numa breve nota, recorda uma coisa, da qual tinham saído 7 demônios. A tradição interpreta estes 7 demônios como sendo demônios ligados aos 7 vícios capitais. E isso nos dá uma ocasião de refletirmos a respeito destes vícios, desses pecados capitais. Vejam, na verdade é um pouco difícil a gente expressar o que é um pecado capital. Porque a palavra pecado, a palavra vício aqui, está sendo empregada de uma forma analógica. No fundo, é uma ferida, uma desordem que há na natureza humana que, proveniente do pecado original, conduz ao pecado. Essas tendências. Pois bem, estas tendências de desordem que estão na natureza humana não têm como força e fundamento em nós somente a nossa natureza decaída, mas tem também a realidade dos ataques dos demônios. Por isso, nós devemos espiritualmente sempre estar vigilantes. Por quê? Porque, apesar de possivelmente não estarmos cometendo os pecados, pode existir em nós e ser facilmente identificável em nós uma tendência para o pecado. Esta tendência para o pecado, ela pode ter 3 origens, os 3 inimigos da alma. A tendência para o pecado pode vir daquilo que nós chamamos de carne, ou seja, os nossos pecados pessoais e as próprias desordens do pecado original que fazem com que a gente tenha aquela tendência para os pecados. Vou dar o exemplo aqui dos pecados capitais. Tendência para a ira, tendência para a tristeza, tendência para a preguiça, tendência para a avareza, tendência para pecados de luxúria, tendência para a gula, tendência para a vaidade e assim por diante. Essas tendências que nós temos, elas podem vir exatamente de nós mesmos, da desordem da nossa natureza. Mas essas tendências também podem ser alimentadas pelo mundo. O mundo alimenta a avareza quando a nossa cultura vive atrás do dinheiro. O mundo alimenta a luxúria quando toda a nossa cultura é erotizada. O mundo alimenta a raiva, o ressentimento, quando nos coloca em constantes lutas de interesses. E assim por diante. Mas a terceira fonte destes pecados capitais, ou seja, essas tendências para o pecado, pode ser também dos demônios. Ou seja, os inimigos de nossa alma que vão instigando e vão alimentando, seja as nossas tendências carnais, seja a cultura do mundo. Nosso Senhor Jesus Cristo, na sua misericórdia divina, teve compaixão de Santa Maria Madalena e expulsou dela 7 demônios. Peçamos ao Cristo Senhor, peçamos na intercessão de Santa Maria Madalena que sejamos sempre atentos e vigilantes para essas tendências que dentro de nós estão em ação, quer elas venham da carne, quer elas venham do mundo, quer essas 2 tendências sejam alimentadas pelos demônios que são os inimigos de nossa alma. Sempre vigilantes, constantes, sabendo que quando a gente luta, e luta por amor a Deus, nós estamos verdadeiramente vencendo as vitórias do próprio Cristo, para com Ele, no céu, cantar as suas misericórdias.
Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muita gente acha que conhece Santa Teresinha e a sua pequena via. No entanto, mais do que você pensa, a pequena via de Santa Teresinha tem sido distorcida, manipulada em visões muito parciais, visões muito humanas, visões nas quais a própria Santa Teresinha não se reconheceria. É por isso que nós precisamos conhecer de verdade o segredo de Teresinha. O segredo de Teresinha é o nome do curso que nós iremos lançar agora no dia 1º de outubro. Venha conhecer de verdade, nas fontes teresianas, aquilo que era o pensamento desta grande doutora da Igreja. E não é possível interpretar Santa Teresinha se nós não estivermos dentro da escola do Carmelo como ela estava, como grande filha de São João da Cruz. Esta é a verdadeira chave interpretativa. Como é que esta menina, escondida dentro de uma clausura, foi capaz de alcançar um grau de santidade tão eminente? Como é possível, numa vida tão simples e escondida, alcançar o amor abrasado que ela recebeu? É o caminho da santidade, é o segredo de Teresinha. Venha então estudar conosco, venha conhecer as maravilhas da graça de Deus no coração da pequena Teresinha, que de diminutivo não tem nada. Foi uma grande santa.